Meus irmãos, eu quero dar o tema, copiando lá de Mateus, para essa nossa mensagem sobre o grande banquete. Só que, para falar de um grande banquete, é lógico que eu quero lembrar que, como nós lemos aqui, Jesus está falando de uma parábola, contando uma parábola a respeito de uma ceia, mas esse grande banquete é um banquete preparado por Deus para a salvação da humanidade. Na verdade, Jesus Cristo é aquele Filho de Deus enviado para tornar tudo isso uma realidade. Na obra de Cristo, na vida, morte e ressurreição de Jesus, a gente fala então do plano de Deus para a salvação da humanidade. E o banquete que traz para a minha memória e para a sua memória algo bonito, algo maravilhoso, algo extraordinário, mostra claramente o propósito de Deus para salvar a humanidade e mostra claramente esse propósito amoroso de Deus. E nesse propósito amoroso nós encontramos claramente uma dessas figuras que tem a ver com a ideia de um banquete. Então é importante você perceber que Deus convida todos para esse banquete, Deus oferece a salvação para todas as pessoas e nós então estamos diante de uma realidade maravilhosa. Olhando para esse banquete como uma descrição da salvação, eu quero começar a falar para vocês de coisas bonitas e maravilhosas da palavra de Deus. E eu quero então convidar você para lermos a profecia de Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 9, que ela vai projetar aqui para nós. Diz ali a palavra de Deus: o Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos bem clarificados. Neste monte, ele acabará com o pano que cobre todos os povos, e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Sabe por que estou falando de algo maravilhoso? Estou falando da profecia de Isaías. E se eu perguntar a você, que é membro de igreja há muito tempo, estamos falando de quantos séculos antes de Cristo? Vários séculos antes de Cristo, talvez aí 7 séculos antes de Cristo, alguém está falando de um grande banquete, um banquete que fala de salvação. Mas aí o tempo passa e nós vamos para o Novo Testamento. Séculos depois, nós encontramos Jesus Cristo ali ministrando a ceia junto com os seus discípulos. E aí nós lemos em Mateus capítulo 26, versículo 29, um texto que nós sempre lemos e relembramos no dia do ceia do Senhor. E digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então Jesus Cristo, antes de morrer, na quinta-feira antes da sua morte, está ali realizando um dia antes da sua morte, algumas horas antes, está ali realizando a ceia com os discípulos e falando que haverá um tempo no qual ele vai realmente celebrar uma ceia de novo junto com os seus discípulos. Então veja bem, estou falando de algo lá do Velho Testamento, estou falando de Jesus Cristo séculos depois, falando dessa ceia, e é lógico, Jesus não está apenas falando, ele está ali realizando a ceia junto com os discípulos, ele está ali realizando um banquete junto com os discípulos. Aí o tempo passa, nós vamos para o Apocalipse, e no Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 9, nós também encontramos esta referência no futuro, desta ceia, deste banquete que nós celebraremos com o Senhor. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, a noiva que é a igreja. E o versículo seguinte diz: então o anjo me disse, escreva. Então o anjo, versículo 8, 7, versículo 8. Então, a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro,
porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E agora o versículo 9, valeu, Ju, obrigado. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então no Apocalipse, que fala da volta de Cristo, fala daquela ceia que o Senhor vai celebrar. E é importante você perceber que do Velho Testamento até o tempo da vida de Cristo, até o tempo em que ele viveu aqui, e apontando para o futuro, existe uma ceia, existe um grande banquete que é uma descrição, uma indicação clara da salvação preparada por Deus para todas as pessoas. E como você percebeu na ênfase que eu dei, lá em Isaías, nos capítulos, nos versículos 6 a 8, todos e todas aparece 5 vezes, porque há uma ênfase clara do Senhor lá em Isaías, que aquele grande banquete que foi preparado pelo Senhor para todas as pessoas, não apenas para os judeus, mas para todas as pessoas. E é importante você perceber como é magnífica essa verdade, a verdade de que Deus está falando de um banquete lá no Velho Testamento, que foi preparado para todas as pessoas. E aí nós chegamos no Novo Testamento, e nós encontramos a verdade de que Jesus Cristo veio para a salvação de todas as pessoas. A Bíblia é muito clara, diz que Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia é muito clara, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E num tempo como o tempo de hoje, de tantas lutas, tantas crises, tantas dificuldades, as pessoas vão desenvolvendo comportamentos que mudam completamente. Quando você fala de salvação, quando você fala do Evangelho, as pessoas não estão querendo ouvir mais falar da mensagem do Evangelho. Muitas não estão interessadas, mas como a nossa irmãzinha mencionou, tempos de milagres também estão acontecendo. E pessoas estão experimentando a presença do Senhor, a visitação do Senhor e a bênção do Senhor. E é importante lembrarmos que lá em Isaías, não apenas fala que todos estão incluídos, não apenas diz que aquele grande banquete vai ser para todas as pessoas. E é importante você perceber que nós temos aqui um milagre, algo maravilhoso, algo que foi escrito séculos antes, e algo também que foi escrito num contexto que os judeus não acreditavam que a salvação era extensiva a outras pessoas. Então está lá o profeta falando, não, o banquete é para todas as pessoas. Mas eu quero também lembrar uma outra coisa para você. E aí eu quero ler com você, ler de novo o Salmo 96, versículos 7 e 8. Dizem assim, deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. Toda vez que a Bíblia faz uma referência a outros povos e a outras pessoas para darem glória a Deus, e a Bíblia diz assim, tragam ofertas e entrem nos seus atos. Mas lá em Isaías, no povo, ninguém vai precisar trazer oferta. O Senhor preparou um banquete maravilhoso com aquela descrição que nós lemos lá, mas o Senhor preparou tudo. As pessoas não, as nações, os estrangeiros, os outros povos não precisam trazer nada. E aí nós nos voltamos aqui para o texto, um texto que fica clara essa verdade. Jesus Cristo está falando de um banquete, e Ele está falando de um banquete que aquelas pessoas que estão ali poderiam experimentar, de algo que era real para elas naquele momento. Então é importante você perceber que o banquete é uma descrição da salvação. Fala assim de um banquete futuro. Fala assim de um banquete maravilhoso que experimentaremos lá. Isaías fala de um tempo que lágrimas não vão mais acontecer. Apocalipse também fala de um tempo em que as lágrimas ficarão para trás, toda dor, todo sofrimento, isso tem a ver com o futuro. Mas esse banquete também pode ser experimentado agora. O banquete da presença de Deus, o banquete da visitação de Deus, o banquete do poder de Deus, o banquete da transformação do Senhor. E como é maravilhosa a visitação de Deus, como é maravilhosa a presença de Deus, como é maravilhoso o poder de Deus, como é bom sentirmos a presença de Deus. Aqueles que não são chorão, que não choram muito, que não costumam derramar muitas lágrimas, vão chorar, porque é maravilhoso. É maravilhoso sim para você que quase não chora, chorar por sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus é maravilhosa, e essa comunhão, ela é uma realidade.
você pode lembrar do que o Senhor falou lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aquela palavra de Apocalipse é uma palavra do Senhor para uma igreja, é uma palavra do Senhor para o seu povo. Ele está batendo a porta e ele está falando de uma comunhão, porque nesse banquete você pode experimentar essa comunhão que é maravilhosa para você e para cada um de nós. Mas é importante você perceber que Deus preparou esse banquete maravilhoso, mas para esse banquete, como nós já vimos claramente, você está convidado para participar desse banquete. Não tenha dúvida, nós já vimos lá em Isaías, e você então pode olhar com exclusividade o fato de que todas as pessoas são convidadas para esse banquete, todas as pessoas são convidadas para o tempo de salvação. Isaías, estamos ali, Isaías séculos antes de Cristo, mas aí o tempo passa, vem o período interbíblico ali, tipo 400 anos antes de Cristo, 300, 200 anos antes de Cristo, e aí nós encontramos, por exemplo, no livro de Enoque, os gentios ficarão de fora do banquete. A comunidade de Qumran, que é uma outra comunidade histórica, de vários documentos descobertos, na comunidade de Qumran também, as pessoas que, por exemplo, têm algum defeito vão ficar de fora. Os judeus que não são justos, que têm algum defeito, vão ficar de fora. Então o tempo vai passando e o povo vai desenvolvendo um comportamento da seguinte maneira: o povo volta àquela ideia da exclusividade. Os judeus, o banquete é só para nós, o banquete é só para nós. Então, eles desenvolvem essa exclusividade. E aí você vê no versículo 15, o que aquele homem fala com Jesus: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Bem-aventurados aqueles como nós, que são justos, que são os judeus corretos, sem nenhum defeito, aqueles que pertencem a uma elite espiritual. Bem-aventurados aqueles que são exclusivos e que têm uma exclusividade para poder participar. Esta é a mente, é a figura que ele tem. E aí nós precisamos lembrar o seguinte, que o Senhor então conta uma parábola que desmonta aquela ideia que ele tem de que alguns serão excluídos. Não. De que o banquete é apenas para alguns. Não, o banquete é para todos. E o Senhor então vai contar essa parábola e vai dizer para ele. E nós lembramos que na parábola, no primeiro momento, tem os convidados. No segundo momento, eles vão buscar os pobres e os aleijados e aqueles que são marginalizados dentro da aldeia. E num terceiro momento, ele manda o seu servo ir para os caminhos e valados. E é importante você ter em mente o seguinte: quem são os convidados? Os convidados são aqueles que acham que são prioridade, que o banquete é só para eles. Os convidados são os líderes judeus. Há uma verdade na palavra de Deus muito clara, de que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Os primeiros, os convidados, são os líderes. E é importante você não perder de vista isso. E agora, os líderes não querem participar. Os líderes religiosos não querem participar, os fariseus não querem participar, os saduceus não querem participar, os herodianos, os zelotes, eles não querem participar. Então, nós abrimos isso para as pessoas comuns, para as pessoas que não pertencem à elite religiosa. E nós vemos na figura dos pobres e dos aleijados, aqueles que não pertencem a uma figura religiosa. E é importante você perceber como é que tudo funciona. E aí o próximo passo agora, dessa parábola contada por Jesus, ele diz assim: então você procure as pessoas que estão pelos caminhos e valados. Qual é a figura que você tem em mente? Qual é a figura que você tem em mente de um servo que vai pelos caminhos e valados? Preste atenção, esse senhor está numa aldeia. Existem pessoas que foram convidadas para aquele momento. E é importante você ter em mente que os judeus esperavam o Messias. Os judeus carregavam a tradição de que o Messias, o prometido de Deus, chegaria. Então é lógico que os líderes são aqueles que primeiramente representam. Mas nós então imaginamos que ele vai para as ruas procurar os pobres, os aleijados, e vai convidá-los para o banquete. E aí eu quero que você imagine, o que você pensa quando ele diz assim: procure pelos caminhos, pelas ruas e valados. Sabe qual é a ideia? De que ele vai para fora da aldeia. Num primeiro momento tem os convidados que são moradores da aldeia.
Num segundo momento estão os pobres que estão pelas ruas, que são os marginalizados, os rejeitados, aqueles que, em tese, não estavam esperando um convite para aquele banquete, que achavam que ficariam de fora naturalmente, não, mas eles estão incluídos. Agora você vai pelas ruas e valados. Então, qual é o contexto? É mais ou menos o seguinte: eu vou sair daqui com você e nós vamos lá para a rodovia Presidente Dutra, que está fora da nossa cidade, e vamos parar as pessoas que estão caminhando por lá e vamos convidá-las para um banquete. E é importante você ter em mente que quando nós terminamos, quando o Senhor termina a parábola, que Ele diz assim: bom, você tem que sair e procurar as pessoas. Qual foi o resultado? A parábola não fecha o resultado. A parábola não fecha a conta, nós não vemos a casa cheia, nós não vemos qual foi o resultado, porque o Senhor, com esta parábola, continua indicando: o convite é feito a todos, continua aberto, Ele saiu para chamar todas as pessoas, e esse caminho continua aberto para todas as pessoas. E há uma expressão que ele diz assim: ainda há lugar. E ele diz assim: eu quero que a minha casa fique cheia. São duas figuras que mostram claramente que o convite de Deus é extensivo para todas as pessoas. E aqui nós temos uma lição que é desafiadora para mim, para você e para cada um de nós. Para mim, para você e para cada um de nós. Porque no primeiro momento, lá no momento final, ele diz assim: obriga-os a entrar, força-os a entrar ou compele-os a entrar, conforme algumas versões. Então, quero que você imagine o seguinte: nós vamos lá para a rodovia Presidente Dutra, que está fora da nossa cidade. Vamos encontrar pessoas que estão passando por ali e vamos convidar as pessoas para um banquete. Como é que você acha que nós poderíamos trazer aquelas pessoas para um banquete? Não seria uma tarefa fácil para aquele servo convencer aquelas pessoas. Ora, por que ele está me convidando? Por que eu sou chamado para esse banquete? E é lógico que é importante você não perder de vista que era um princípio, existe um princípio prático. Se alguém convida alguém que está passando ali na rua, fora da cidade, para entrar na cidade, para ir para um banquete, a pessoa vai falar: não, estou indo para o hospital, estou indo para Jerusalém, sei lá, estou indo para outra cidade. A pessoa tem um compromisso, tem alguma coisa para fazer. Mas é importante você perceber que o que Jesus quer enfatizar é o fato de que aquele servo vai ter um trabalho para convencer. Por isso ele diz: obriga-os a entrar, convença-os a entrar. Então, como é que aquele senhor teria que mostrar? Mostrar que aquela pessoa era importante, mostrar para aquela pessoa que ela era valorizada e que aquela festa era também para ela. É isso que Jesus Cristo quer indicar para cada um de nós, que a salvação é para todas as pessoas e que a salvação é para você também. É para todas as pessoas. E aí, quando nós falamos de compelir a entrar, é lógico que no sentido prático eu vou rejeitar e você vai rejeitar. Mas existia um critério daquela época. Sabe qual é o critério daquela época? Um convite feito em cima da hora: não aceite o convite. Então preste atenção, como é maravilhosa a parábola. Jesus então está dizendo que aquele servo deveria quebrar com esse paradigma cultural para convencer as pessoas a participarem de um banquete. Preste atenção, uma pessoa só participaria do banquete se ela visse um motivo claro, maravilhoso, explícito para poder aceitar, porque de acordo com o padrão cultural da época, ela não poderia aceitar. É assim o Evangelho. Isso mostra também o desafio que eu e você temos. As pessoas não querem a salvação, as pessoas não estão interessadas na salvação, mas eu e você temos de trabalhar de tal forma que elas entendam a urgência, que é uma urgência para elas, e uma urgência para a igreja, uma urgência para cada um de nós. E aí eu quero lembrar dentro dessa prática, Lucas capítulo 24, versículos 28 e 29. Jesus tinha ressuscitado, e aí Jesus está conversando com duas pessoas no caminho de Emaús. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. Eles compeliram Jesus, eles tiveram que convencer a Jesus, porque existe um padrão: não aceita o convite em cima da hora. Então eles tiveram de trabalhar e convencer para que Jesus Cristo ficasse com eles. Essa é a figura para a igreja, da urgência para a igreja, do desafio para a igreja, para cada um de nós.
Mas eu quero terminar falando dessa salvação que é para todos, perguntando para você, quem é o servo que nós encontramos aqui? Preste bastante atenção. Existe uma conexão entre o Senhor e o servo. O Senhor fala e o servo age. É o servo quem prepara tudo. É o servo quem convida. É o servo quem continua trabalhando e correndo e preparando tudo. Preste bastante atenção. O servo aqui é o Senhor Jesus. E você não pode perder de vista que ele diz no final: nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ele é o servo, ele é aquele que convida, ele é aquele que deu a vida, ele é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele preparou o banquete e ele está convidando cada pessoa para a salvação. Então é importante você entender que o banquete é uma descrição da salvação, mas fica clara a ideia de que é para todos. Todos estão convidados a participar, e na medida que eu estou seguindo numa sequência de ideias, umas que são complementares às outras, eu quero então lembrar a você que o banquete é uma descrição da salvação. O banquete é para todas as pessoas. Jesus é o servo, é aquele que prepara o banquete, é aquele que convida. E é importante você lembrar que no propósito de Deus, como nós vemos ali, o caminho está aberto, continua existindo, acontecendo o propósito de Deus, para que todas as pessoas participem do banquete. Mas é importante você entender que o Senhor, para esse banquete maravilhoso, como Deus age em amor, e como Deus também age com graça e poder, Ele deixa a decisão com qualquer pessoa, Ele deixa a decisão com você, deixa a decisão com cada um de nós. Meus irmãos, existe uma coisa interessante, né? Que você vê o texto aqui. Diz assim: venham, porque tudo já está preparado. Aí o cara sai para convidar todo mundo. Preste atenção, naquela época era obrigatório que acontecessem 2 convites. Hoje é diferente. Você marca uma festa para 300 pessoas. Não é assim? Lá no Legacy, você marca para 300 pessoas. Aí você tem que convidar 350, porque um monte de gente não vai aparecer. Então você tem que convidar 350, não é assim? Aí prepara o buffet para 350, aí aparecem 150, sobra comida dessa, e fica todo mundo olhando, cadê o povo da festa? Mas naquela época era diferente, e é também como nós às vezes trabalhamos hoje. A pessoa era convidada e ela tinha que confirmar a presença. E aí, na medida que ela confirmou a presença, ele ia preparar o banquete de acordo com a quantidade de pessoas. Muitos também estão trabalhando assim, mas era uma prática naquela época. Então preste atenção, todo mundo recebia 2 convites. Primeiro, o convite para a festa. E segundo, o convite quando tudo estava pronto. Então agora pode ir avisando, venham, porque já está tudo preparado. E aí você percebe que nós encontramos aqui desculpas e pessoas que não queriam participar daquela festa. E as pessoas que não queriam participar daquela festa dão as suas desculpas. A primeira delas tem a ver com... O primeiro disse: comprei um campo, é preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Preste atenção. Naquela época, uma pessoa para comprar um campo, e até hoje, você vai comprar uma casa sem olhar a casa, sem ver como a casa está? E naquela época era diferente também de hoje, porque a pessoa para comprar um campo, ela tinha que conhecer o campo também. Mas no contrato de venda, constava inclusive quantas cisternas, quantos poços, quantos muros, quantas árvores, quantos animais, quantas casas, tudo era colocado no contrato. Então presta bastante. E outra coisa, não era também como hoje, pode até acontecer como hoje, porque hoje também tem financiamento, demora um tempo para poder liberar financiamento e vai por aí afora. Mas às vezes uma negociação poderia demorar anos até para a pessoa comprar comprar um imóvel, fechar um negócio. Então ele diz assim: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Olha a desculpa que ele está dando, porque ele vai ver. Não. Se ele comprou, ele já teria visto o campo, ele já conhecia o campo. E se você estivesse imaginando, tipo assim, o vendedor falou para ele: tem que fechar hoje. Apareceu um imprevisto legal, um imprevisto religioso, e o vendedor disse que teria que fechar naquele dia. Presta atenção, geralmente um banquete acontecia no final da tarde.
Então ele teve o dia inteiro para poder resolver. E outra coisa importante, você lembra que ele já tinha sido convidado e que ele já tinha confirmado a presença. Então, o tipo de resposta é o tipo de resposta de alguém que está dando desculpa, porque ele, para comprar, ele teria que conhecer. Para comprar, ele não precisava ver, ele já teria visto. O que ele está dizendo é, o campo que eu comprei é muito mais importante do que a nossa amizade. O outro é o que comprou uma junta de bois. O outro disse, comprei esses 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Outra mentira. E outra, ele pede desculpa, mas é outra mentira. E aí, você sabe como é que acontecia naquela época? É mais ou menos hoje que acontecem algumas compras hoje, como acontecem hoje. Você tinha no mercado e o cara ia comprar uma junta de bois. O que ele tinha que fazer? Tinha que olhar os animais e tinha que testar os animais para saber se os animais tinham entrosamento, porque eles tinham que ter o entrosamento para poder caminhar e eles operarem um arado com eficácia. Então o cara tinha que testar e tinha que ver a junta de bois. Se fosse numa vila, ele ia lá na vila, na casa do cara que está vendendo, olhar os bois trabalhando lá, passando o carro lá pelas terras para ver se aqueles 2 animais ou 4 animais, se eles tinham entrosamento. E agora o cara está dizendo, eu comprei uma junta de bois e vou experimentá-las. Olha, como diz o Bailey, é como se um cara tivesse falado, meu bem, passei um cheque, comprei 5 carros, estou indo agora para o estacionamento para ver quais são e se eles estão funcionando. Ninguém faria isso hoje, ninguém faria isso naquela época. Então nós estamos diante de alguém que também está dizendo, não quero, meus animais são mais importantes do que a sua amizade. E o noivo apaixonado? Meus irmãos, eu falo noivo apaixonado porque o Bailey diz que ele é um noivo apaixonado. A mesma coisa, ele diz assim, casei-me e por isso não posso ir. Preste atenção, ele não foi convidado com antecedência, ele não sabia qual era a data do casamento dele. Se você disser assim, mas ele tem a festa de casamento. Ora, você imagina, ele foi convidado antes, já jogou tudo por terra. E você tem que pensar se naquela aldeia, ele faria uma festa junto com a festa do outro, que ele já sabia que ia bombar, já sabia que o outro tinha preparado uma grande festa, se ele ia fazer uma grande festa para dividir os convidados. Então é importante você perceber que ele também está usando uma desculpa. E se você pensar assim, mas ele estava na lua de mel, gente, presta atenção, ele já tinha acertado o convite, ele poderia ir lá e voltar para os braços da amada logo depois, ficar lá 1 hora, 2 horas e voltar para os braços da amada. Então ele está dando uma desculpa. E é importante você perceber que aqui nós vamos caminhando com pessoas que recebem a mensagem de salvação e dizem assim, não vou fazer hoje, eu não entendo, eu vou deixar para depois, e as pessoas vão dando desculpas. E é importante você lembrar que o Senhor está dizendo o seguinte, a decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é de cada um de nós, se nós queremos participar. E sabe por que ele diz isso? Porque o hospedeiro ficou irado, ficou chateado porque eles não vieram. Mas o hospedeiro fez o quê? Não reagiu necessariamente com vingança, mas ele falou, procurem, porque a minha casa precisa ficar cheia, o banquete precisa ser celebrado. E aí é importante você lembrar a ênfase do Senhor, que ninguém pode ficar de fora, mas é importante você lembrar quem é que vai participar. Presta atenção, só aquele que quiser participar. Quem quiser participar do banquete do Senhor, precisa decidir participar do banquete. Só aquele que quiser participar do banquete de salvação é que vai participar. E aí nós temos uma outra lição também maravilhosa. A irmã Maria completou lá mais um ano de vida, me convidou, eu não pude, recebi visita, não pude ir, a visita demorou, ela preparou o bolinho e deixou o bolinho para mim. A Ellie fez uma feijoada maravilhosa no Dia das Mães, e a feijoada era tão maravilhosa que quando eu preguei e virei, assim, ela estava dormindo ali, mas uma feijoada maravilhosa que ela preparou. E aí a Ellen trouxe a feijoada para mim. Olha só, meus irmãos, assim também funcionava naquela época. O cara realizava um banquete e ele também mandava uma parte do banquete para o pessoal que não apareceu. Mas presta atenção, o Senhor está dizendo que, disse assim o Senhor, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E é importante você perceber que quem rejeitou, rejeitou. Quem quis ficar de fora, vai ficar de fora. Eu quero lembrar a você que nós tomamos muitas decisões terríveis na nossa vida.
tomamos muitas decisões, a pior de todas elas, a maior tragédia da vida humana, não são as decisões erradas, como diz o Manson, que nós temos na nossa caminhada, decisões profissionais, de relacionamento. A maior tragédia humana é rejeitar o banquete da salvação que o Senhor preparou. Então eu quero lembrar a você, a decisão é sua, e eu espero que hoje você reflita sobre a sua caminhada espiritual, que você saiba que o Senhor está te convidando para esse banquete de salvação, que todos são incluídos e convidados para esse banquete, mas o Senhor te ama, Ele já enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você, mas Ele está deixando a decisão com você. Então não continue longe. Se você te disser assim, pastor, eu não entendo muito bem a respeito do Evangelho, diga para Deus, Deus, eu não entendo, mas eu sei que eu posso experimentar a tua presença. Você pode experimentar a presença de Deus. Diga para Deus, eu não entendo, mas eu quero entender. Diga, eu não entendo, mas eu quero decidir. Como disse alguém que me disse ontem, alguém falou assim, para uma pessoa que eu conheci um tempo atrás, para você namorar fulano, você tem que se converter. Ele falou, onde é que é? Onde é que é? Já quero receber Jesus. Então ele, antes de qualquer coisa, ele falou, onde é que é? E aí ele foi. E sabe como é que ele decidiu? Ele conta a história de que o sogro, né? Foi até lá e levantou a mão dele. Presta atenção. Olha só que coisa linda. Ele é o tipo de experiência que pode ser a sua. Dizer assim, Deus, eu quero experimentar. Você vai lembrar do que a Tainá falou, que ela era cristã, mas agora ela experimenta a presença de Deus de uma maneira especial. Então você pode dizer, eu quero experimentar a presença de Deus de uma maneira especial. Eu quero experimentar a visitação de Deus. Gente, a visitação de Deus é maravilhosa. Como diz aquela menina Luísa Posse, ela e o marido no carro se converteram, porque ela disse sentir uma presença maravilhosa de Deus. É assim que acontece. Então você pode dizer, eu quero sentir essa presença maravilhosa. A expressão é a expressão de um banquete, porque o que Deus preparou para todos nós, verdadeiramente são riquezas espirituais, é um banquete espiritual, um banquete de transformação de vida, mas um banquete que traz paz interior, que traz alívio espiritual, que traz um rumo espiritual, que traz um novo rumo para a vida, como a Bíblia diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então se você está aqui nesta noite, e você ainda não faz parte do reino do Senhor, ainda não está participando desse banquete, eu convido você a refletir e decidir e dizer, Senhor, eu quero participar desse banquete, eu não quero ficar de fora desse banquete. Então eu convido você a tomar a tua decisão. Você não precisa levantar a sua mão, você precisa tomar uma decisão com o seu coração, dizendo, eu quero participar desse banquete, mas eu quero, como eu sempre faço, com muita objetividade, clareza, simplicidade, tranquilidade, dizer para você, se você tomou essa decisão, procure alguém aí da recepção, procure o Rafa, procure a Vanessa, procure a Cris, procure um pastor, o Wendel, procure um membro da igreja e diz, eu tomei a minha decisão. Você pode pegar uma ficha que tem aí no banco, marcar que você recebeu Jesus como seu Salvador, mas quem sabe você está querendo levantar a sua mão agora. Quem sabe você está sentindo o chamado de Deus, o toque de Deus, para levantar a sua mão e manifestar publicamente a sua decisão. Então eu quero pedir, se você quer fazer isso, que você levante a sua mão e manifeste sua decisão pública de dedicar a sua vida ao Senhor e de entregar a sua vida ao Senhor, de aceitar o convite do Senhor para participar desse banquete, um banquete exclusivo, claro, que tem a ver com a salvação da sua vida. Então levante a sua mão corajosamente.